dia, querido, graça e paz. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Eu imagino que você ainda esteja ruminando as palavras poderosas que recebemos nesse final de semana. Mas eu quero iniciar essa semana com você, mais uma vez, te animando, te motivando, obedecendo aquilo que o Senhor nos deixou de instrução, que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos manter o bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E você sabe que essa é a base dessa série e eu creio, em nome de Jesus, que vamos ter uma semana de vitória aí pela frente. Mas meditando sobre tudo aquilo que estamos vivendo, todas as circunstâncias que se levantam, as notícias que recebemos, eu fui lembrado pelo Espírito Santo das várias vezes onde o Senhor, durante a sua palavra, Ele usa de estímulo às pessoas que Ele tem levantado para uma obra, para estar à frente de alguma coisa. E por várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia a expressão ser forte e corajoso. E diante de situações de promessas que estavam para ser conquistadas, porém que iam encontrar circunstâncias à frente. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, um tempo onde estamos bem próximos de agarrar a nossa promessa, mas que circunstâncias tentam se levantar à nossa frente e nós sabemos que nós vamos atravessar elas, vamos passar por elas e chegar do outro lado. Mas eu quero trazer um estímulo para você começar essa semana vigoroso e eu separei para você alguns versículos, entre eles Deuteronômio capítulo 31, no versículo 8, onde Moisés vai dar uma instrução a Josué diante de uma nova estação que está para começar. Moisés, então, fala sobre ele entrar na terra prometida, sobre ele herdar a terra que o Senhor deu, a promessa do Senhor para a vida do povo de Deus. E lá no versículo 8 ele diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. E eu gostaria que você grifasse aí na sua Bíblia a seguinte expressão: o Senhor é quem vai adiante de ti. Sabe, queridos, muitas vezes em nossas vidas nós pensamos que Deus foi pego de surpresa, que Ele não sabia o que estava para acontecer. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que Ele é onisciente, onipresente e também que Ele é o início e o fim. Ou seja, aquilo que estamos vivendo hoje, Deus já viu, Deus já sabia o que ia acontecer. Ele já esteve no nosso futuro. Essa noção de tempo, passado, presente e futuro, ela é para nós, mas o Senhor tem conhecimento do que houve, do que está acontecendo e do que vai acontecer. E quando a palavra diz que Ele vai adiante de nós, nós devemos agarrar essa palavra com força e saber que se o Senhor já passou pelo caminho, a vitória é garantida. Então, ele continua, e eu quero trazer outro versículo para você, lá em Josué, no capítulo 1, quando Josué, então, assume a liderança do povo, depois da morte de Moisés, e ele vai assumir a caminhada daquele povo. Dessa vez, não mais Moisés, mas o próprio Senhor fala com ele. E ele diz lá no versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu também gosto dessa expressão, que diz que o Senhor está comigo em qualquer lugar onde eu estiver passando. Sabe, o Senhor não está conosco somente no dia bom, o Senhor também não está conosco somente no dia mau, o Senhor não está conosco somente na adversidade, mas o Senhor também não está conosco somente no dia da fartura. Ele está conosco aonde quer que nós passemos. Então, querido, quando temos essa segurança, devemos saber que passamos por aflições no mundo, mas não passamos sozinhos. O próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós é a nossa companhia constante. O próprio Deus sentado no seu trono, porque Ele não sai do seu trono. O trono, que é o lugar de autoridade, o centro de autoridade do universo, Ele está lá. E a Bíblia diz que Ele está rindo dos nossos inimigos.
Então, devemos saber que, independente da circunstância que estamos passando, o Senhor está conosco. E eu quero continuar com você lá em 1 Crônicas, versículo 28, capítulo 28, versículo 20. Ele continua agora, Davi falando para Salomão, diante de um novo desafio, de uma nova estação que Salomão vai enfrentar. Salomão recebe a incumbência de construir o templo, né? O templo que Davi não conseguiu construir, que Deus disse que não seria ele, e Salomão estava diante dessa estação, dessa entrada. E Davi diz a ele, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Na realidade, ele também começa o texto dizendo, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanime, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. E eu quero trazer essa palavra sobre a sua vida. O Senhor não te deixará e o Senhor não te desamparará, até que você termine o propósito, conclua o propósito da sua vida. Sabe, queridos, há um propósito para a sua vida. E o Senhor foi quem colocou esse propósito dentro de você, ainda no ventre da sua mãe. E você não vai ser deixado ou abandonado enquanto esse propósito não for cumprido. Ele está à sua frente, ele está com você e ele vai até o fim. Amém, queridos? E eu gostaria que você, então, agarrasse essa promessa e tivesse no seu coração essa percepção de não desamparo, de não estar sozinho, de não estar abandonado. Pelo contrário, o Senhor já esteve no seu futuro, o Senhor está ao seu lado, o Senhor conhece de onde você veio e Ele não te desampara. Mas, de uma certa forma, todos os versículos que eu citei são da velha aliança. E você pode pensar, essa era uma interpretação para aquele tempo. Mas sabe, eu gosto de ver no capítulo de Atos 4, no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13, eles, após Pedro e João darem palavras que abriram os olhos daquelas pessoas com ousadia, num período ainda de perseguição, Atos 4, versículo 13, diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E eu quero encerrar esse momento tratando com você sobre isso. Pedro e João foram reconhecidos por terem estado com Jesus por conta da sua intrepidez e por conta da sua graça em agir diante da adversidade. Sabe, queridos, sobre a nossa vida há uma graça e um favor para passar no meio da adversidade, mas há também um ser forte e corajoso que já está dentro de nós através do Espírito Santo para com intrepidez nós passarmos pelas adversidades. E nós vamos perceber ainda no livro de Atos, no capítulo 4 ainda, que eles são ameaçados, circunstâncias se levantam contra a vida deles e eles fazem uma oração. Eles dizem lá no versículo 29, ora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, eu sei que nós estamos falando aqui de uma forma muito breve e até um pouco corrido, mas eu quero dizer a você que aquelas palavras que eram lançadas sobre Josué, sobre Salomão e em tantos outros homens da velha aliança, elas eram palavras de inspiração divina, dizendo, ser forte e corajoso porque Deus é contigo. Sabe, queridos, na nova aliança, nós não precisamos somente entender que Deus é conosco, que Ele já esteve no nosso futuro, que Ele está conosco agora, mas nós precisamos entender que Ele está dentro de nós através do seu Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. E ora, se aqueles homens recebiam palavras que Deus estaria com eles,
o que será de nós que temos a palavra de ter o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós? Se temos esse Espírito Santo dentro de nós, podemos ser cheios do Espírito Santo e caminhar com intrepidez no meio da adversidade. Como ser cheio do Espírito Santo, nós vamos falar mais à frente, mas agora o que eu quero dizer para você é que o próprio Espírito de Deus habita dentro de você e você tem condição de ser forte e corajoso e com intrepidez vencer qualquer situação que se levante. Então, que essa seja uma segunda-feira onde você se levante animado para declarar aquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Ser forte e corajoso. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos deu o seu próprio Espírito por dentro. O Senhor nos revestiu com poder através do seu Espírito Santo sobre nós. E sobre nós também há promessas para esse tempo de conquistas, de vitória e de sermos testemunhas do teu Filho Jesus. Então eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós vamos andar com intrepidez, ousadia, força e coragem. E vamos sim, Pai, reconhecer que o Senhor já esteve à nossa frente, que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos abandona. E vamos andar na vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Obrigado, querido. Tenha um dia vigoroso. Comece uma segunda-feira declarando a semana que você quer colher. E as suas palavras vão trazer bons frutos. Ser forte e corajoso, porque o próprio Espírito de Deus já está dentro de você.